Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou hoje começar uma live com meu amigo Marcos, tratando justamente da construção do projeto de vida. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou. Opa! Bom, hoje eu vou gravar uma live com o Marcos tratando da construção do projeto de vida. A gente vai comentar sobre alguns pontos que podem auxiliar você. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Que podem auxiliar você a organizar a sua vida com maior atenção. Porque muitas vezes acontece o seguinte: você nasce e as pessoas elas ficam simplesmente nascendo, estudando, comendo, conversando, e ninguém nunca apontou para você de maneira objetiva, de maneira assim bem experiente, no fim das contas, sobre como é que você como que você deve viver, tá entendendo? Deixa eu ver aqui, eu vou fixar o comentário, certo? Construção do projeto de vida. Eu estou aguardando o meu amigo Marcos para a gente explorar mais sobre esse assunto. Mas até agora vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão tendo algum problema na transmissão? Podem ir comentando, tá certo? E é isso. Muitas pessoas elas acabam nascendo, vai crescendo, a vida vai passando e o sujeito ele não percebe muito bem os objetivos da vida dele. Ele não percebe muito bem para onde ele está se conduzindo, tá entendendo? E isso pode ser fatal na vida de um monte de pessoas. Ótimo, Bruno. Isso pode ser fatal na vida de um monte de pessoas. Elas simplesmente vivem aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então aquilo se tornou inferno na vida de um monte de gente. Tá entendendo? Boa noite. Aquilo se tornou inferno na vida de um monte de gente. E a pessoa, ela pode chegar ao fim da sua vida com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Ela esqueceu alguma coisa ao longo do caminho. E o nosso objetivo aqui vai ser o de justamente evitar que isso aconteça, de evitar que vocês percam esse fio da meada, percam o trilho adequado para conduzir suas próprias vidas. Eu vou aguardar aqui Marcos chegar para eu colocá-lo na transmissão. E aí a gente vai começar com mais detalhes. Enquanto isso, eu gostaria de quem já estiver participando ir comentando se isso, dessa questão do fio da meada da própria vida, se isso já aconteceu com vocês, de sentirem que a minha vida parece que não está indo para lugar nenhum. Eu estou estudando, mas parece que assim, depois de ter um emprego ou depois de ter a faculdade, e aí, como é que fica a minha vida? Muita gente foca a sua vida, o seu objetivo de vida somente no emprego. E depois que esse emprego vem, aquilo é tomado por uma sensação de vazio. Parece que é como se faltasse alguma coisa, no fim das contas. Vou adicionar Marcos agora para começarmos, tá certo? Alô, Marcos? Alô, Rodrigo, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô sim. Tô sim. Deixa eu só ajustar agora a câmera aqui para mim. Certo. Pronto. Boa noite, pessoal. Opa. Boa noite. E eu já estava adiantando um pouco para o pessoal da ideia da nossa live de hoje, que é justamente essa questão da construção do projeto de vida. É uma estratégia bem simples, uma estratégia bem efetiva. Tô sim, voltou. Ótimo. Estratégias bem simples, estratégias bem efetivas, para que vocês conduzam
a sua vida de uma maneira adequada. E a gente agora vai começar mesmo, vai começar para valer. E o que é exatamente projeto de vida? Se vocês atentarem para a primeira palavra, que é projeto, projeto é tudo aquilo que a gente, de certo modo, você organiza uma viagem, você organiza o seu dia, tá entendendo? É uma maneira simples de você administrar. A gente cria projetos, a gente está sempre projetando algo. E a maior dificuldade é que muitas vezes o sujeito ele não consegue nem organizar o seu dia, ele não consegue às vezes imaginar o que é que vai ter no seu dia, quais são os pontos, digamos assim, o checklist de atividades que ele vai ter de fazer para encerrar o seu dia. E no fim das contas, ele é obrigado pela vida a também administrar sua própria vida. Até os 18 anos, sendo formalista, até os 18 anos você não precisa muito se preocupar com isso, já que, em geral, o seu pai é que vai te dizendo, ou a sua mãe é que vai te dizendo, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que arranjar determinado conhecimento para aplicar um curso de informática. Muitas vezes o pai paga para você um curso de karatê ou um curso de natação, sabe? Até os 18 anos, a sua vida ela vai sendo conduzida. Mas depois disso, você já tem uma certa capacidade cognitiva, você tem uma certa inteligência para começar a distinguir. Epa, eu sei que isso é o que meus pais querem para mim, mas o que é que eu quero para mim mesmo? Então, projeto é algo que você monta para você mesmo, inicialmente. Você vai pegar aqueles conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida, as suas experiências positivas, suas experiências negativas. Então, é o início de uma jornada. Qualquer viagem ela precisa ser projetada. Qualquer atividade que seja complexa, ela precisa ser projetada em elementos mais simples, para que você vá conquistando aquilo e para que você vá progredindo, vá evoluindo. E de vida, justamente porque diz respeito à sua biografia, ou seja, é algo que você vai construir ao longo da sua vida, que você vai concretizar as metas para ao fim da sua vida, ou pelo menos chegando aos 40 anos, que boa parte das pessoas dos 30 aos 40 anos, elas começam a refletir um pouco sobre seu passado e sobre suas conquistas. E pelo menos quando chegar nessa idade, o sujeito poder dizer, olha, eu consegui concretizar coisas importantes para mim, eu consegui ser uma pessoa que eu sempre sonhei ser, consegui ser independente, consegui ser sincero, consegui ser batalhador, por exemplo, ou alguns conseguir construir uma família. Então, esse é o ponto fundamental. E eu até gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês, por acaso, já projetaram conquistas pessoais, conquistas das quais vocês imaginam que no futuro vá ter aquela satisfação de ter realizado? Se vocês já tiverem projetado, comentem aí, porque a gente vai explorar isso hoje, tá certo? E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é a escolha do curso, que é o que mais está à vista de vocês atualmente. É a necessidade mais urgente de vocês atualmente. A escolha do curso, a escolha da profissão. Porque justamente, se vocês não conseguirem acertar o que é que vocês querem fazer, pelo menos como um trabalho, Tamires, sim, ótimo Tamires. Se vocês não conseguirem acertar, ou pelo menos ter com maior definição o seu trabalho, veja que o trabalho é uma ocupação que, no mínimo, vai te render umas 8 horas por dia, todos os dias. Às vezes, com a exceção do sábado e domingo, mas a depender do trabalho, às vezes não tem essa exceção do sábado e domingo. Então, o trabalho, ele é aquela atividade onde, quando você quer adquirir uma independência dos pais, ela vai ser a primeira, ela vai ser a atividade mais imediata que você vai obter para a sua autonomia.
e ela, de certo modo, vai marcar a sua personalidade. Se você for um matemático, obviamente, o seu olhar ele vai ser mais analítico no sentido matemático, você vai ter uma perspectiva mais lógica das coisas. Se você for um escritor, for um poeta, ou se você for um artista, aquele aspecto da arte ele vai marcar a sua personalidade, ele vai marcar a sua maneira de ver as coisas. Então, o seu trabalho ele é essa primeira ferramenta que vai moldar a sua personalidade, que vai moldar quem você é, e isso vai deixar uma grande marca ao longo da sua vida. Alguns de vocês, caso um dos projetos que planejei para a minha vida foi a vida acadêmica. Consegui já faz 4 anos e me deu um bom ânimo para continuar conquistando mais coisas na vida. Isso, Bruno, quando você consegue planejar algo e consegue concretizar, o resultado disso é um maior ânimo, é uma maior satisfação. Aquilo vai ser como gasolina dentro de você. E o inverso, se você projeta algo e não concretiza, você vai sentir maior desânimo, vai sentir aquela sensação de que está perdendo tempo, de que está fracassando em algo. Às vezes você pode estar fracassando mesmo, às vezes você pode estar só desatento, sem perceber as conquistas que vem fazendo. E com relação a essa questão da escolha de curso, Marcos, tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar como uma introdução? Eu tenho, né? Assim, para quem assistiu a live que eu fiz sobre a questão da escolha, né? De profissão, que eu tratei disso também, né? Vocação, circunstância, chamado. Eu passei por isso, né? Na própria pele, quando eu fui escolher minha primeira escolha importante, né? Que é a escolha da grande maioria que está nessa idade de vestibular de Enem, é justamente a escolha do curso, né? E isso é bem marcante, né? É fruto, gera muita ansiedade. E na época eu não articulei bem, né, essas variáveis e escolhi um curso só pela questão financeira. E eu acho que quando a gente escolhe um curso só pelo financeiro, a gente também se frustra muito, né? A gente não pode nem idealizar muito de querer algo só porque eu gosto, porque assim, quando a gente é obrigado a fazer uma coisa durante 8 horas, até aquilo que a gente sente muito prazer começa a se tornar um pouco pesado, começa a se tornar um pouco uma parte da nossa cruz, né? Então, tem até um ditado engraçado que diz, né, que basta você trabalhar naquilo que você gosta para deixar de gostar daquilo com que você trabalha, né? Isso mostra um pouco da realidade do trabalho, né? Então, quando a gente idealiza muito uma coisa, ou quando a gente também reduz a só a questão do dinheiro, a gente se frustra muito, né? E eu passei por isso, eu escolhi um curso, o curso de agronomia, embora seja um curso maravilhoso, aprendi muita coisa boa lá. Eu vi que não era, né, realmente um chamado profissional, algo que eu me veria atuando 8 horas por dia. Então eu fiz toda realmente uma caminhada novamente, né, de ter que desistir do curso, de ter de estudar. Então, nesse primeiro tópico é bom a gente sempre levar em conta, né, essas variáveis e pesar, né, cada uma delas, porque também vai depender da circunstância individual de cada um, das condições de cada um, e cada caso é um caso, né? Aqui a gente vai trazer, né, de maneira genérica um panorama, mas realmente se alguém quiser conversar depois, né, sobre o caso concreto, estaremos aí disponíveis, né, tanto eu quanto o Rodrigo para conversarmos. Isso. E pronto, Marcos aqui comentou um ponto que às vezes atrapalha bastante tanto o projeto profissional do sujeito quanto o projeto de vida, no fim das contas. Se ele só focar no dinheiro, ele pode ter dinheiro, mas muita gente depois vai sentir uma tristeza por ter sacrificado as coisas que eram mais importantes. Muita gente, por exemplo, às vezes está entre o curso que ama, o curso que sente que daria o sangue, daria tudo, que seria um curso com uma baixa remuneração, não é um salário tão bom. E tem aquele outro curso que a família diz, olha, isso aqui dá dinheiro, isso aqui é o curso que todo mundo quer fazer.
E muitas vezes a ironia é que é o curso que todo mundo quer fazer, mas nenhum familiar fez. Tá entendendo? E de certo modo ficam ali, tipo, querendo te convencer, e em alguns casos convence mesmo. O sujeito entra naquele curso e no meio do semestre, ou às vezes depois de alguns períodos, ele já começa a desistir daquilo. Ele já começa a sentir aquele sentimento de enfado, aquilo é enfadonho para ele. Ele vai largando e vai depois retomar o curso, vai retomar o Enem, a depender das opções dele, com aquele sentimento de derrota. Estive perdendo meu tempo, aquilo está se tornando já desgastante para mim. Então eu vou dar aqui alguns pontos que são muito práticos, que são muito assim eficazes. Você começa a colocar isso em prática, que aos poucos as suas opções de curso vão começar a se reduzir. E isso já é um ponto importante para você ter uma vida realizada. Se você não consegue passar 8 horas da sua vida realizando aquilo que você quer mesmo, então o resto vai tender a ser um fracasso. Você pode ser aquela pessoa que trabalha todos os dias da semana, trabalha, tem um dinheiro bom, e para sustentar aquele vazio, para sustentar aquela frustração biográfica, o sujeito fica bebendo no fim de semana. O sujeito tem que, nas horas vagas, encontrar estratégias para não lembrar que está trabalhando. Então ele fica dissociado. O trabalho é uma coisa e a vida pessoal dele é outra. O nosso Ele tem que trabalho amortecer a aqui, consciência. exato, tem que amortecer a consciência. E o nosso trabalho aqui é de juntar tudo isso. A sua personalidade, a sua vida, ela tem o trabalho como um elemento importante. E isso, no fim das contas, vai fazer com que você sinta essa vontade de trabalhar quando aquilo realmente é significativo para você. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de já mostrar para vocês é o seguinte: boa parte de estudantes, eles fantasiam os cursos que estão na sua mente. Eles fantasiam medicina, fantasiam direito, fantasiam história, ou alguns fantasiam pedagogia, e boa parte nunca fez o teste prático. Do que é o teste prático? Olha, eu deveria olhar a grade de horário dos cursos. Eu deveria ver o que é que eu vou estudar exatamente ao longo de 4 ou 5 anos de curso. Boa parte nunca fez isso. Então, o primeiro passo é esse. Você vai ter que começar a investigar as grades de horários. Se alguém já fez essa investigação de grades de horários, comente aí. Mas boa parte não se atenta para esse detalhe. Olha, muitos estão imaginando o final do curso, mas não estão imaginando durante o curso. Não estão imaginando as dificuldades que eles vão ter ao longo de 4 ou 5 anos, os assuntos que vão investigar ao longo de 4 ou 5 anos. Então, esse já é um fator que atrasa a vida do sujeito. Ele, às vezes, entra num curso e ele não sabe nada do curso. Só sabe aquela fantasia do diploma e a fantasia do emprego estável. Então, a primeira atividade, olha, você vai ter que investigar essa grade de horários. Vocês vão ter que investigar e conversar com pessoas que estão graduando-se ou que já estão trabalhando, para compreender um pouco sobre como é a vida profissional, sobre como foi a ascensão daquele sujeito. É um segundo erro que quebra as pessoas antes mesmo delas terem uma vida, porque boa parte termina o curso e acaba na casa dos pais e não consegue sair de lá simplesmente porque não se planejou ao longo do curso em como se construir profissionalmente, como construir-se no sentido profissional, não no sentido acadêmico. Então, conversar com profissionais da área, conversar com pessoas que já têm uma certa experiência. Vou conversar com um professor que trabalha na escola tal, vou conversar com um colega meu que cursou engenharia, ou vou conversar com um colega meu que faz cinema. Tudo isso já vai te dar matéria concreta para construir. E tem outro ponto também que às vezes ajuda a discernir, que eu gosto de comentar bastante, que é, no geral, as universidades públicas, elas tendem a ter um foco mais acadêmico. O sujeito ele tende a sair dali como professor, ou com um intuito de fazer pesquisas científicas. E, no geral, as universidades privadas, elas tendem a trabalhar o sujeito de maneira que ele saia dali mais profissionalizado.
de maneira que ele saia dali mais apto para o mercado de trabalho. Isso pode ajudá-lo bastante a discernir, no âmbito da graduação, principalmente, qual desses dois caminhos ele quer seguir para a vida dele. E há outros elementos que vão valer a pena, por exemplo, boa parte nunca imaginou, às vezes, o seu horário de trabalho. Olha, eu gostaria de trabalhar pela manhã ou pela tarde, eu gostaria de, por exemplo, trabalhar com determinados materiais ou não. O principal inimigo de muitas pessoas é que elas não conseguem ter uma capacidade imaginativa adequada para o que elas estão querendo da vida dela. Então elas imaginam um pouco, e como imaginam um pouco, acham que há realmente poucas opções. É só graduar no curso tal, obter o diploma X e conseguir um emprego Y. Pronto. E ela às vezes não percebe que existe concorrência, que pode existir um mau desempenho por parte dos professores, uma má qualidade de ensino, pode haver também desilusões a respeito da própria área. Às vezes o sujeito achava que queria trabalhar como professor e no meio do curso ele imagina agora que quer trabalhar como, por exemplo, um, um empresário, ser um empreendedor. Então, quanto mais o sujeito imagina, mais ele vai ter material para administrar isso. Tem algo mais que tu gostaria de conversar, Marcos, sobre esse ponto? Sim, sim, senhor. Bruno botou uma coisa muito interessante aqui. Ele falou aqui, ó. Houve uma época que sonhava muito com a atuação de um advogado. Quando eu olhei a jornada acadêmica que iria enfrentar, percebi que era só encanto no reconhecimento social da profissão. Isso acontece muito, inclusive, na área da gente, né, Rodrigo? Muita gente entra no curso de psicologia porque, assim, escuta de amigo que sabe dar bom conselho, né? E, Exato, assim, exato. seria muito fácil se o trabalho de psicólogo fosse só dar bons conselhos, né? Na verdade, dar bons conselhos é dever de todo bom amigo, que depois a gente vai falar um pouco, já é o segundo tópico, mas existem muitos, né, que acabam assim, às vezes a pessoa fala bem, aí, porque Bruno comentou aí, né, a profissão do direito, às vezes a pessoa é muito desenrolada, tem uma boa retórica, aí já diz, por que você não faz o curso de direito, né? Até me lembro que na época de escola o pessoal me indicava muito, porque eu participava dos debates, mas é uma área que eu nunca havia sonhado, né, e fugia muito. Então, às vezes existe muito isso do reconhecimento social, que querendo ou não, profissões como medicina, né, a engenharia, ainda tem muito, embora isso pareça até um pouco ultrapassado, né, para os tempos de hoje, existe muita gente que entra nos cursos, às vezes, com essa mentalidade, às vezes, por influência da família e se frustra muito, né, como o Rodrigo já comentou. A Andresa também colocou aqui, ó. Depois vocês podem falar sobre o dilema curso técnico ou graduação. Há uma supervalorização em torno da graduação na faculdade. Eu concordo com a Andresa, né? Eu acho que é como eu falei, cada pessoa tem uma circunstância, assim. Às vezes tem algumas pessoas que estão no ensino médio e já estão terminando o ensino médio assim, noivos, né? Já tem uma pessoa aí que já pretende se casar, já pretende formar família. E para a pessoa, um caminho de um curso técnico é um caminho mais viável do ponto de vista de retorno financeiro, né? É claro que a nossa geração, dada muito as questões de, dos meios de acesso, né, à educação, as questões políticas das últimas décadas que permitiram e facilitaram o acesso, né, de muitos ao ensino superior, mas porém eu vejo que isso gerou uma supervalorização muito grande do ensino superior, de tal maneira que às vezes a pessoa, eu vi colegas meus que eu vi que a pessoa realmente não tinha uma vontade de ter um curso superior, mas aquela coisa, mas tá aberto agora para todo mundo, então vai e aproveita, sabe? E eu vi alguns que começaram e acabaram não terminando, e depois foram para o curso técnico, né? Se empregaram, tão felizes hoje, já começaram família, então vai muito da circunstância concreta, né? Eu acho que se você realmente não pretende ou não almeja algo que seja contemplado por um curso superior,
você também não se sinta, né, obrigado a ter que cursar uma universidade por causa disso, né? Se um curso técnico ou de tecnólogo já contempla, eu acredito que é sim uma opção viável, né? Isso, Marcos. Tem uma coisa que às vezes acontece, é que o sujeito ele tem uma ignorância das habilidades efetivas daquele trabalho. Por exemplo, o Marcos comentou aí, psicólogo é aquele que dá bom conselho. Aí tem gente que diz, engenheiro é quem gosta de números. Aí tem gente que diz, professor é quem gosta, é quem gostava no ensino médio, que dava aquelas aulinhas particulares para os colegas e conseguia ganhar um dinheirinho extra. Muitas vezes a pessoa pode ser feliz e realizada até num curso profissionalizante. Exato, exato. O sujeito precisa primeiro definir onde ele quer chegar na vida. E muitas vezes, boa parte não quer chegar exatamente na escrita de um livro, na escrita de artigos acadêmicos, ou, por exemplo, na atividade de professor, naquela sala com 40 alunos, onde ele vai dissertar determinado assunto e vai ali haver um debate de ideias. Boa parte não tem nem paciência para isso. Então, de fato, o sujeito tem que se integrar naquilo que ele realmente é capaz, naquilo que ele realmente vê que aquela realização vai servir como gasolina dentro dele. Tem muita Ô, gente que... Rodrigo, Oi, pode falar, Marcos. e até isso que a Andresa trouxe, e você estava falando, é muito importante. Eu me lembro que teve um professor meu, até quando eu estava fazendo agronomia, estava pagando uma cadeira de cálculo, né? Para quem conhece sabe que o bicho pega. E ele teve uma hora que ele falou assim, olha, gente, é, existem pessoas que às vezes não terminaram a faculdade, desistiram e foram abrir um negócio, foram empreender e estão muito felizes. Então, é, é, por mais que aquele fosse um momento assim, poxa, uma aula de cálculo, ele começou a fazer uma reflexão sobre como muitas pessoas elas têm essa deficiência que você falou muito bem do imaginário. Tipo, ela chega no terceiro ano, ela nunca pensou no que ela ia fazer. Então, de repente, olha, né? Tem a porta da faculdade aí para você, beleza, mas, cara, será que eu realmente quero ser, sei lá, médico? Será que eu quero ser professor? Não, talvez eu queira, sei lá, talvez abrir um food truck, abrir um negócio. Eu vejo que existe ainda uma certa dificuldade em, em ter uma educação empreendedora na nossa formação escolar, né? E isso faz Uhum. com que muitas pessoas, às vezes, quando chegam no terceiro ano, fiquem meio perdidas, né? E às vezes o caminho para uma realização profissional, ele não necessariamente ele passa por uma universidade. Então, isso é até bom porque isso às vezes tira o peso de muita gente que acha que se não tiver que passar por universidade, não vai se realizar profissionalmente, né? Exato, exato. E boa parte das vezes que é só uma graduação porque ouviu de algum parente que é mais estável financeiramente. Então, o sujeito que é o mais difícil para ter a vida mais tranquila e com menos trabalho. É até um raciocínio contraditório. O sujeito poderia simplesmente fazer um curso técnico de 2 anos, se ele quer trabalhar pouco e quer ter o mínimo para a vida dele, ele deveria ser mais condizente. Mas às vezes o sujeito ele acha que é só ter um diploma que vai relaxar. E aí ele chega na graduação e se frustra, porque ele vê que vai exigir muito, muito estudo, vai Isso. exigir muito debate, e aí ele fica com a mente atropelada, no fim das contas. A mente dele explode, porque ele estava com uma perspectiva, não, é só ter o diploma, é só passar na graduação e relaxar. E ele vê que o que vai acontecer depois da graduação é muito mais complexo do que ele havia imaginado. Então pode acontecer isso, o jeito pode estar mal intencionado. Então o primeiro ponto aí é ajustar essa intencionalidade, depois ajustar essa imaginação, conversar com pessoas, ter material concreto para raciocinar. E Uhum. a gente já chega no segundo ponto, que é a escolha das amizades. E eu gostaria de saber, de quem está aqui participando, se às vezes já se sentiu que alguma amizade que você tem, algum colega que você tem, às vezes mais faz mal do que faz bem. Vocês já tiveram isso? Olha, eu converso com fulano, mas parece que eu saio pior, parece que ele só reclama comigo, a gente está sempre brigando.
Isso é uma coisa absolutamente desconfortável. Isso já aconteceu com vocês? Se houver, vão comentando aí, porque é um segundo ponto que define a vida de muita gente. Primeiro, essa questão do trabalho, a questão do curso. E segundo, a questão das pessoas que o rodeiam. Veja que o seu trabalho ele vai te ocupar em umas 8 horas no mínimo, todos os dias. E os seus amigos vão acabar tendo uma outra faceta da sua vida também. Às vezes, você pode passar 2, 3, 4 horas conversando com amigos, dia sim, dia não. Tem aquele grupo que está sempre todo dia trocando mensagens. Então, é um momento da sua vida, vão ser vários momentos da sua vida onde você vai dedicar muita atenção. E, Marcos, tu já percebeu essas questões de amizade que pode atrapalhar a tua vida? Sim, sim, eu experienciei isso de maneira muito profunda, né? E isso é muito comum quando você encerra o ensino médio, porque a maioria das amizades que a gente tem, muitas vezes, elas estão circunscritas no ambiente escolar. E quando você termina o ensino médio, cada um vai para um lado, né? E algumas amizades se mantêm, né? Quando o vínculo realmente era mais forte, mais profundo. Outras, porém, por exemplo, às vezes algum amigo seu não consegue entrar na faculdade e você entra, e aí isso começa a criar um certo abismo entre vocês, sabe? Começa a criar um clima chato. Então, esse tipo de coisa acaba assim existindo, né? Não que isso seja imperativo em amizades, mas para que exista uma amizade sólida, inclusive foi até uma das frases que a gente colocou, que é ser amigo. É uma frase de São Tomás de Aquino, né? Para quem tem um pouquinho aí de conhecimento das aulas de filosofia, né? Foi um filósofo e teólogo ali do século XIII, da Idade Média, né? Muito famoso, do período da escolástica, que ele fala que ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não seja amigo de quem odeia o que você ama. E eu e Rodrigo, a gente conversa muito sobre, muitas vezes, a gente, em momentos da nossa vida, né, e conversa muito com outros alunos que não tem amizades que entram, né, nessa regra que o São Tomás está falando aí. Às vezes o sujeito ele se submete a uma pessoa que está totalmente com os valores invertidos e na verdade, existe uma cultura aqui no nosso país, né? Não estou querendo aqui depreciar o Brasil, não é isso, mas existe muito a cultura da camaradagem, não a cultura da amizade, sabe? Muitas vezes, fulano estudou comigo desde a alfabetização, então ele é meu amigo, né? Mas, principalmente quando você sai da escola, quando você entra mais na vida concreta, né? No trabalho, você tem que escolher um curso técnico, tem que escolher passar uma universidade, a gente começa a ver muito bem que a amizade, ela tem que ter mais substância, ela perde muito essa coisa da camaradagem, e eu tenho que estar com gente que queira me acompanhar, né? que queira, assim, se eu quero crescer, que cresça comigo, que me acompanhe, né? Embora sejam cursos ou realidades diferentes, mas que acompanhe naquele meu projeto de vida, né? Porque não adianta você querer ter um projeto de vida de abrir uma empresa, né? E ser empreendedor é algo realmente muito complicado, é algo de muito sacrifício, e você anda com um bocado de pessoas que não dão a mínima, né, para o empreendedorismo, que não compartilham desse seu sonho, né, são neutras ou não estão nem aí, sabe? Então, é sempre bom a gente pensar nas amizades, porque a saída da escola, do ambiente escolar, e a entrada, né, seja num curso técnico, seja na faculdade, né, a entrada mesmo na vida adulta, né, que engloba tudo isso aí que a gente falou, se você tiver com as amizades erradas, você quebra muito a cara, né? Eu já passei um pouco por isso. E quando a gente tem os amigos certos, a gente evita muitos problemas e a gente até caminha mais rápido. Exato, exato. Às vezes o sujeito, ele percebe que até os próprios familiares não são exatamente seus amigos, como o Marcos falou.
são valores positivos, por exemplo. Você valoriza a independência, você valoriza a autonomia, você valoriza o conhecimento, a sinceridade, e você quer ter um amigo que valoriza essas mesmas coisas. E claro, se você valoriza a sinceridade, você vai evitar gente mentirosa. Você vai evitar aquele sujeito que fica dando a desculpa, que fica enrolando no pagamento. Às vezes você percebe que tem gente que faz questão de dever para todo mundo, por exemplo, ou que faz questão, às vezes, de enganar seus parentes, de enganar sua namorada, de enganar alguém que ama. Aí você vai ver, olha, se eu quero uma coisa e ele é o inverso, é claro que eu não posso me juntar com gente assim. Então, o principal ponto é esse. Você vai ter que encontrar gente que tenha valores em comuns com os seus, e esses valores vão te obrigar, no fim das contas, a se afastar de quem quer ser o inverso de onde você quer chegar. Se você quer chegar a ter uma vida sincera, uma vida onde você vai concretizar seu objetivo de curso, onde você vai, digamos, construir uma família, ou você vai abrir uma empresa, ou, por exemplo, você vai escrever um romance, se você quiser ser um escritor, você tem que se juntar com gente que queiram coisas em comum. É o primeiro ponto que às vezes dói no sujeito. Se eu tomar uma posição, eu posso estar magoando o meu colega. E aí o sujeito ele escraviza a vida dele com medo de magoar os outros. Enquanto que no final das contas quem vai se perder é unicamente ele, porque os outros continuarão seguindo suas vidas. Os outros continuarão, se continuar mentindo, vai crescer mentindo. Se continuar sendo sincero, vai ser sincero. Então, muita gente tem essa dificuldade e se escraviza afetivamente, fica pensando o que o outro vai achar de mim. Enquanto no fim das contas, às vezes o outro nem sequer lembra que você existe. Muitas vezes essa é a verdade. Então, é um ponto importante. Quais são seus valores? E quem você percebe que tem valores semelhantes? Quem você percebe que quer chegar no lugar semelhante onde você quer chegar? Provavelmente essas vão ser as pessoas que você mais vai ter papo, no fim das contas. Muitas vezes, o primeiro sinal de uma amizade que está nascendo é quando o sujeito começa a conversar com aquela pessoa o tempo todo. Ele começa a sentir interesse nos assuntos que ele sente interesse em comum, querem fazer atividades em comum com o outro. E, no fim das contas, boa parte das amizades morre aí. Parece que eles não estão pensando no além dos papos. E aí fica na camaradagem, como o Marcos disse. Tem algo mais, Marcos, que tu queira acrescentar? Assim, só para ratificar, né? Vocês aí que estão aí estudando muito, né? E querendo um lugar aí dentro da universidade, maneirar, né, as saídas. E assim, ó, percebeu que tem um amigo que tá querendo puxar muito pra saideira, né? E você tá querendo focar, né? Ó, dá um break, né? Ó, cara, eu quero estudar aqui um pouquinho, entendeu? Então, assim, ter esse cuidado, né? No nosso projeto de vida, realmente, com aquelas pessoas que a gente quer que nos acompanhem. Sim, se vocês tiverem aí, às vezes tem dúvidas a respeito de como manter uma amizade, ou de o que é importante, além desses pontos que a gente foi contando, vão escrevendo que a gente vai comentando, tá certo? Qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem ir digitando aí que a gente vai tirando. E aqui, a gente já vem se aproximando de um outro ponto, que é o terceiro, que é a escolha dos valores que vão nortear a sua vida. E que é um ponto muito, muito relevante. Veja, se você quiser, por exemplo, ser um trabalhador honesto, então a virtude principal que vai ser conduzida, tudo o que você for fazer vai ser a sinceridade. Você vai ser aquela pessoa que vai dizer, olha, o preço é tal, o meu serviço custa tal, e eu vou ser justo. Eu vou querer que você tenha o benefício do meu serviço e eu vou ter meu lucro com isso. Estamos quites. Então a pessoa ela coloca um valor que vai nortear os estudos, que vai nortear a relação com os amigos, que vai nortear o trabalho dela. Tá entendendo? Então, quantas vezes alguém já perguntou a você sobre quais valores você quer ter para a sua vida? Dificilmente alguém fez essa pergunta. E por não ter feito essa pergunta, eu muitas vezes por você
espontaneamente, não ter feito essa pergunta para si mesmo, você começa adotando os valores da maioria. Então, se a maioria quer se divertir, você acha que viver é se divertir, por exemplo. Se a maioria acha que o valor principal da vida é ter dinheiro, você vai ter dinheiro. Se é ficar forte no sentido de ter mais músculo, você vai ter mais músculo. Ou ser namoradeiro, você vai ser namoradeiro. Então você, por não se perguntar, você segue como uma manada. Tem até uma frase que é bem importante, que marca o projeto de vida, que é o seguinte: quando o sujeito não sabe onde ele quer chegar, qualquer caminho é válido, qualquer caminho serve, no fim das contas. O sujeito ele vai simplesmente obter experiências. Então ele vai sentir que ele quer ter experiência em tal canto, ele quer ter experiência em tal comunidade, ele quer ter experiência com grupos que não tem nada a ver exatamente com a vida dele. E nada mais do que ele está fazendo do que perder tempo. No final das contas, ele vai ter aquele monte de experiência desarticulada e ele vai esquecer. Então, é como aquele material que está empilhado na consciência que é jogado para fora. Tá entendendo? Então, o primeiro ponto é esse. Quais são os valores? E, no geral, só decida um, porque é muito difícil. Porque eu quero ser uma pessoa honesta. Eu sei que eu quero evitar mentir para todo mundo. Ou eu quero ser aquela pessoa perseverante. Eu quero ter gente perseverante do meu lado. E eu quero ter uma profissão que vai exigir isso de mim também, perseverança. Pronto, você já conseguiu nortear a sua vida de uma maneira muito prática. Você já fez uma limpa na sua lista de amigos. Eu sei que eu converso com fulano, ele é legal, a gente às vezes sai para sair juntos, mas ele só fala de desistir. Não tem sujeito mais negativo do que ele. Não tem sujeito que mais me desmotiva do que ele. Se eu quero ter esse valor para minha vida, eu tenho que me afastar dele. Pronto, o sujeito já criou uma flecha que vai norteá-lo para onde ele quer chegar. E com relação a isso, Marcos, você já percebeu às vezes que o sujeito ele fica assumindo tantos valores, entrando em tantos grupos com ideias diferentes, com crenças diferentes, que ele no final está totalmente perdido naquele meio? Sim, sim. Inclusive, tem gente que fala, né? Eu sou amigo de todo mundo, né? Isso não existe, né? E quem tenta ser amigo de todo mundo acaba caindo, ou quem tenta agradar todo mundo acaba caindo muito nessas contradições, como o Rodrigo falou, né? Ou seja, você tem os seus valores, mas aí você quer entrar no grupo que eles discordam dos seus valores. Ah, mas eles são gente boa, eles são meus amigos, aí você vai se deixando moldar, moldar, moldar. Quando vê, você já assumiu os valores daquele grupo, que são valores que não eram os seus, né? Eram valores antagônicos. Então, você precisa, como o Ben Rodrigo disse, assumir quais são aqueles valores que você não vai abrir mão, quais são aqueles valores inegociáveis e que você vai perseverar neles até o fim. Uma das grandes causas de infelicidade no nosso tempo é que as pessoas já não querem mais ter valores inegociáveis para nortear a vida delas, né? Elas acham que elas podem viver num relativismo completo de valores, e isso leva, no final das contas, a uma frustração existencial muito grande, né? Porque você, no final das contas, você não sabe mais quem você é, né? A que você serve, a que causa você serve, e você fica perdido, né? Você fica sem norte, desnorteado. Então, é sempre bom a gente parar, e até um exercício que eu recomendo, né? Para o pessoal aqui que está nos assistindo. Inclusive, isso é um exercício muito bom para início de relacionamento, né? Porque muitos relacionamentos amorosos também começam, parece, né, na doida, né? Ou seja, ninguém senta para conversar dos valores, dos projetos de vida, né? Simplesmente teve um encontro ali casual e na semana seguinte, e depois de um mês, já está namorando. O sujeito está na carência, aí já inicia tudo. Aí depois de 3 meses Isso. acaba. Aí depois disso foi o Porque vê grande amor da que minha vida. vê que no, então assim, é um exercício que eu passo para vocês, é se sentar e vocês pararem para pensar, refletir sinceramente, meditar de maneira profunda, né? Desligar o Wi-Fi, desligar tudo e dizer assim, quais são os valores inegociáveis para mim? Para quem aqui está assistindo e é religioso, vão dizer, não, é Deus, né? É a religião, isso aqui eu não posso abrir mão, né? Isso aqui, a minha alma depende disso, né? Para quem é
tem alguma causa, alguma luta política também não. Essa luta política aqui é importante, eu não posso abrir mão disso, sabe? Ou essa pessoa, o compromisso que eu assumi para essa pessoa é um compromisso para a vida inteira. Então eu não posso abrir mão disso daí. Não importa o que o pessoal fale, não importa o que a televisão diga para eu fazer, não importa, não. Isso daqui é algo que eu dei a minha palavra e é um valor que eu assumi e vou levar até o fim, né? Então, muitas vezes a gente para ver, como bem Rodrigo disse, que a gente não tinha... Claro que ninguém cria, né, os seus próprios... Isso é outra ilusão, mas ninguém cria seus próprios valores. Mas a gente vê que, no final das contas, muitas vezes, os nossos valores não são valores que nós escolhemos com a nossa consciência e com a nossa vontade livre. São valores que são impostos. Poxa, por que eu penso desse jeito? Cara, é porque, sei lá, me ensinaram assim... Ou sei lá, eu escutei minha vida toda que era isso, né? Ou fulano me contou assim, ou a novela me dizia tal coisa. E não, você tem que parar e você tem que ver, olha, existem esses valores na realidade. Então, quais deles eu quero seguir e quais deles eu quero rejeitar, né? Então, acho esse um exercício muito bom para o projeto de vida de forma geral, e principalmente para relacionamentos de amizade, né? Mas de forma mais especial ainda para os relacionamentos amorosos. Pois é. E como o Marcos foi pontuando, o sujeito, ele tá ali naquele grupo, ele absorve os valores daquele grupo, vamos dizer que ele absorva os valores de um grupo que é bem festeiro. Todo mundo gosta de se divertir, todo mundo gosta de aproveitar a madrugada. E no final das contas, boa parte vai continuar levando a vida que tem por um bom tempo. Se você inicialmente já sente uma repulsa àquilo, mas às vezes por timidez, às vezes por fraqueza, continua, no final você vai pensar em outras coisas. Ah, eu queria estar estudando hoje à noite, ou eu queria estar simplesmente dormindo, e o pessoal já vai te achar chato. Então, se você permanece, ou você vai sair do grupo, ou você vai ser rejeitado. Então, das duas, uma. Ou o sujeito ele tem que se escravizar para poder se manter, ou ele pode assumir essa firmeza interior, onde ele toma uma opção, toma um valor fixo, algo que ele não vai negociar, algo que ele não vai barganhar com ninguém, ele já assumiu para dentro de si uma coragem, tá entendendo? Olha, eu sei que alguns vão me achar chato por conta disso, eu sei que alguns vão me achar legal por conta disso, e sinceramente não importo muito com a opinião nem de um nem de outro. Esse é o primeiro ponto, aquilo já começou a dar firmeza para dentro do sujeito. Ele tomou um valor-chave e aquilo vai norteá-lo. E aos poucos a gente vem para o último ponto, que é a escolha de figuras biográficas, de figuras modelo na nossa vida. É uma outra pergunta que às vezes ninguém fez para você, mas você se inspira na vida de alguém? E aí, essa pergunta, sendo uma pergunta justa, olha, você já ouviu essa pergunta de alguém? Você já gostaria de se inspirar na vida de alguém? A vida de alguém te parece motivadora para você seguir seus projetos? Se você já ouviu essa pergunta, ou se você já tem uma pessoa que você se inspira, vão comentando aí. E Marcos, tu conhece algumas obras ou alguns filmes que tratem dessas questões? Sim, sim. Inclusive, para quem tem a peita, né, de empreendedor, tem um filme muito bom que é com Will Smith, A Procura da Felicidade, né? É um filme baseado em fatos reais de superação. A rede social, que fala da história da criação do Facebook, né, do Mark Zuckerberg. O Aviador também é um bom filme para quem pensa em ser inovador, em empreender. Em relação à questão da profissão médica, né, a gente tem várias séries, né, Chicago Med, Dr. House, Grey's Anatomy, tem também séries policiais, né? Claro, a gente precisa sempre ver aquilo que se idealiza nessas séries e separar daquilo que é a condição mais realista, né? Não vamos também assistir série policial norte-americana e achar que a polícia brasileira opera da mesma forma que não é, né? Mas é uma forma da gente sim moldar o nosso imaginário, né? E outra coisa, para quem é estudante ou quem pretende ser estudante de psicologia, tem biografias de grandes autores, né? Tem biografia
de um autor que eu admiro muito, né, e tenho até como um dos meus referenciais e figuras modelo na profissão, que é o Dr. Viktor Frankl, né? É um psiquiatra fundador da logoterapia, né? Para quem conhece um pouco assim de psicanálise, né, tem o Freud, né, o Dr. Freud, tem também biografias dele e uma série de documentários no YouTube, até porque ele é mais famoso na nossa cultura. Mas existem muitos exemplos aí, é só você procurar, né, esportes, né, existem uma pleiade de cinebiografias, né, tem uma biografia, acho que uma autobiografia do Hélio Gracie, que foi quem trouxe o jiu-jitsu aqui para o Brasil, né, então para quem, sei lá, talvez tenha o desejo de ser um lutador de jiu-jitsu, um esportista, esse tipo de leitura é uma leitura muito inspiradora, né? E recomendável. Alguém que viveu concretamente aquele teu projeto de vida e que conseguiu levá-lo, né, à plenitude. Então é sempre bom a gente se guiar por essas pessoas, né? Como fala o grande cientista Isaac Newton, né? Se cheguei até onde eu cheguei foi porque eu estava em cima de ombros de gigantes, né? Estava amparado por ombros de gigantes. Então as figuras modelo, elas são esses ombros de gigantes que nos levam para aonde nós queremos, né? Para aquilo que nós almejamos. Pois é. E tem até um relato bem interessante da passagem da vida do próprio Freud, que o Marcos foi comentando. Naquela época que ele viveu, já estava acontecendo aquelas perseguições aos judeus. E teve uma situação dele, estava num trem, se me lembro bem, em que ele viu um sujeito menosprezando um judeu que faz parte. Freud também era judeu, tinha a mesma linhagem, digamos assim, cultural, a mesma linhagem religiosa, até certo ponto. Depois Freud abandona o judaísmo. Mas ele vê aquilo e ele enfrenta aquele homem. E aquele homem diz que vai matá-lo. E ele diz, vamos, tente, quero ver. Ele convida o sujeito para porrada. E o sujeito desiste. Ele vai embora. Então você vê ali um elemento. Pô, aquele sujeito era corajoso. Então eu quero ter essa coragem. Eu quero assim. Eu poderia ser morto. E as pessoas poderiam achar normal que eu fosse morto. Porque na ideia de muita gente eu era inferior. Mas aquele sujeito estava pouco se lixando. Então eu quero ter aquela coragem. Aquilo já te instala para uma virtude, para um valor que você percebe que vai te tornar mais firme na vida. Por exemplo, tem uma passagem muito bonita do Viktor Frankl, que o Marcos comentou, onde ele vai conhecer uma mulher que depois ele vai vir a se casar. E aí há um jantar, no qual ele vai apresentar, se me lembro bem, aos familiares dele. E no fim das contas ele precisa, por uma urgência, atender uma paciente. Então ele abandona todo mundo, vai para o hospital, trata aquela paciente e volta. E aí ele pede desculpas, ele pergunta para ela como foi, e ele percebe que a primeira pergunta dela foi: a paciente está bem? Então ele responde: poxa, essa é a mulher que eu quero na minha vida. Ela tem um valor ali, que transcende aquela questão de... Marcos, estou ouvindo um ruído. É do teu microfone? Não, eu acho Deixa eu que ver não. aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Melhorou. Acho que era algum mau contato aqui. Aí pronto. O Viktor Frankl, ele tinha aquela perspectiva de que essa é a mulher, que ela se preocupa com os outros, eu me preocupo com os outros também. Há aquele elemento do valor que a gente foi pontuando. Eles têm um valor em comum. Ela tem um movimento de querer ajudar os outros. E aquilo o motivou para se casar com ela. Então, veja que qual é a principal flecha que vai conduzindo esses pontos que a gente foi apresentando aqui. Você ter valores fixos e se aproximar de gente que tem esses mesmos valores, se aproximar de gente que quer ter os mesmos objetivos que você quer chegar. Bom, a internet de Marcos caiu, mas eu vou continuando. Vocês já pararam para refletir sobre esses pontos? Vocês já decidiram assim, olha, o curso que eu quero ter é porque eu quero desenvolver tal valor, e eu quero me aproximar de gente que tenha tal qualidade, e eu quero
simplesmente me inspirar em tais e tais pessoas. Vão pontuando aí se você já tem essas pessoas de referências de suas vidas. Se você quer ser um estudante, às vezes você pode ter um intelectual como referência. Se você quer ser um artista, no geral isso ocorre nos artistas principalmente. O sujeito é músico e ele tem aquele compositor, aquele tocador de guitarra ou aquele cantor que ele imita todas as músicas, que ele faz cover. Isso você acha mais fácil e é mais visível no mundo da música. Se você perceber que tem aquele sujeito que, entre aspas, você quer ser um cover dele, então você já captou essa mensagem que eu vou transmitindo aqui sobre você encontrar essa pessoa referencial. E sobre esses pontos que eu fui pontuando, vocês têm novas questões, novas dúvidas, vão pontuando. É o momento certo agora para a gente ir tirando e esclarecendo cada vez mais, tudo bem? Pois bem, não surgiram novas dúvidas, pelo menos não estou vendo por aqui. E pelo que eu estou percebendo, eu acho que deu alguma queda na rede de Marcos. Me parece ser o caso de que ele deve ter caído e só volta ano que vem. Mas bem, pessoal, para quem chegou agora de última, para quem está acompanhando, vou fazer só um breve resumo, um breve sistema de como essa questão do projeto de vida ela é importante. Primeiro porque é um mapa, e é um mapa que vai te chegar ao destino. E esse destino só vai se concretizar mesmo daqui a 30, 40 anos. Quando você já tiver com aquelas conquistas realizadas, aí sim você vai ver a satisfação, que é ter uma vida que se fechou, que é ter uma vida que chegou ao seu destino. O segundo ponto é justamente você identificar, olha, quais são as opções de curso que eu quero, quais são as opções de faculdade que quero fazer. Havia apresentado de maneira bem rápida. Muitas vezes o sujeito está com a inclinação errada com relação aos estudos. Ele está imaginando pouco, ele tem que imaginar bastante o que ele quer. Ele tem que experienciar, conversar com gente da área, conversar com pessoas que já estão fazendo o curso, obter o máximo de informação possível. E aí chega num próximo ponto, que é a escolha das amizades. Ele tem de saber, olha, quem eu quero ter na minha vida, quais são os valores que essa pessoa tem, que eu também tenho e quero desenvolver mais. Se você, por acaso, está diante de pessoas que o valor é a sinceridade, então eu quero estar com pessoas das quais eu sou mais verdadeiro, eu sempre estou conversando coisas profundas sobre mim mesmo e ela também. A gente sempre está disposto a se aperfeiçoar. Então, você já descobriu pontos em comum, tá entendendo? Não é só a simples camaradagem. Bom, Marcos está retornando, eu adicionei aqui, ele deve chegar muito em breve. E continuando, o sujeito ele vai percebendo que na sua vida existem valores que vão nortear as suas ações. Existem qualidades como ser companheiro, ser corajoso ou ser prestativo, que vão nortear suas atividades, que vão nortear o seu modo de falar com o seu pai, com a sua mãe, com seus colegas, com o motorista do ônibus, com o seu empregado ou com o seu chefe. Isso, de certo modo, vai conduzir a maneira de você agir. São esses valores. E que, no final, acaba desembocando na busca de pessoas que vão ser referenciais na sua vida. Pessoas das quais você vai simplesmente olhar e dizer, poxa, eu gostaria de ter o raciocínio daquele sujeito. Gostaria de ter a coragem daquela pessoa. Enquanto isso não for concretizado, o sujeito ele vai sempre estar desnorteado com relação aos seus objetivos, com relação aos seus objetivos de vida. Então, pelo que eu estou vendo aqui, faltam uns 20 segundos. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez. E quem quiser continuar conversando, continuar trabalhando esses assuntos, olha, Rodrigo, eu tenho uma dúvida.
você pode me adicionar. Basta seguir @Rodrigo